Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nono ano. Esta é a nossa aula de número 24. Beleza? E o que nós vimos na nossa última aula? Nós falamos na nossa última aula sobre ângulo inscrito. Alguém lembra como funciona o ângulo inscrito? Vamos lembrar? O ângulo inscrito, tá? Só para lembrar, o ângulo inscrito é aquele ângulo cujo vértice pertence à circunferência, beleza? Ou seja, esse ângulo aqui é o ângulo inscrito, tá? E esse ângulo inscrito, ele determina, tá? Ele determina um arco AB. O que nós aprendemos é que esse ângulo inscrito nada mais é do que a metade da medida do arco AB. Beleza? Se o arco é 50, o ângulo é 25. Se o ângulo é 25, o arco é 50. Beleza? Nós falamos também sobre o ângulo central. Alguém lembra? Vamos lembrar aqui? O ângulo central é o ângulo que fica no centro. O ângulo central, o que nós aprendemos é que o ângulo central é igual ao arco correspondente. Então, se o ângulo central é y, ele vai ser igual à medida do arco correspondente. Então, nós fechamos a ideia na aula passada. Vamos fazer agora algumas questões relacionadas a isso e passaremos para mais uma ideia do nosso conteúdo ainda de circunferência. Beleza? Então, nós temos aqui qual é a relação de igualdade entre as medidas dos ângulos P e dos ângulos T. Vamos ver se a gente consegue fazer essa figura de um tamanho maior para visualizarmos melhor, beleza? Então veja o que acontece. Daqui do centro parte um ponto para B, parte 1 para A e parte 1 para C, beleza? E do ponto B para o ponto C, um outro, e do ponto A, vamos fazer aqui as correções. Nós precisamos só destes. E do B para o C. E do A para o C. Então, a figura é mais ou menos assim. Aí, nós temos aqui o ângulo T. Nós temos aqui o ângulo P. Nós temos aqui o vértice A, B e C. Vamos ver como funciona. Eu quero saber qual é a relação. Bom, o ângulo T, ele é ângulo central. Então, o ângulo T é a metade da medida... Oh, não, metade não. O ângulo T é igual ao arco correspondente AB. Ou seja, a medida. E o ângulo P, aí sim, o ângulo P é a metade do arco. É a metade do arco. AB, a metade. Dividido por 2. Quanto é que vale o AB? A questão diz que o arco AB está relacionado ao ponto T e fecha a nossa ideia. O ponto T é o arco AB, que é ângulo central, e o ponto P é o arco AB dividido por 2. Beleza? Muito bem. Então, na nossa questão 2, fica mais visível, agora nós podemos aplicar. Se o arco AB, se a medida do arco AB na questão 2 é igual a 92 graus, então quanto vale x? X é ângulo inscrito. Ângulo inscrito é a metade do arco AB. Se o arco AB é 92, a metade de 92 é 46 graus. Beleza? Se o ângulo Y é ângulo central, o ângulo central é igual ao arco AB. Ou seja,
é igual a 92 graus. Então, essa é a relação que nós precisamos considerar. Quando eu falar de ângulo central, que está no centro, ele tem medida igual ao arco. E quando a gente fala de ângulo inscrito na circunferência, nós precisamos associar a metade do arco correspondente. Então, esse arco aqui de A até B, ele é relacionado ao central, igual, e relacionado ao inscrito, ponto P, a metade. Beleza? Muito bem. Então, vamos para a próxima. Questão 3. Questão 3 diz o seguinte: considere a figura abaixo e calcule o valor da expressão x menos y. Eu preciso olhar quanto vale x. X é ângulo inscrito. X é 86 dividido por 2. E o y? E o y é ângulo inscrito. É 62 dividido por 2. Então, amiguinhos, substituindo, nós vamos ter 86 menos 86 dividido por 2 menos 62 dividido por 2. 86 dividido por 2 dá 43. 62 dividido por 2 dá 31. E 43 menos 31 dá 12. Simples assim. Beleza? É fácil demais, professor. É fácil demais. Então, mais uma vez, na nossa questão 4, nós temos a medida do arco AB é 1/5 da medida da circunferência, enquanto o arco CD é 1/6 da medida do arco da circunferência. Então, vamos por parte. AB, questão 4. AB é 1/5 da circunferência. É 1/5 de 360. E CD é 1/6 de 360. Então, 360 por 6 dá 60. Já tem o arco CD. O arco CD é 60. E 360 dividido por 5 dá 72. Beleza? 72. Agora sim, eu posso dizer que x é ângulo inscrito. X é ângulo inscrito. Ok? X é ângulo inscrito. E ângulo inscrito é a metade do arco. É AB sobre 2. 72 sobre 2, 36. Fechou? Beleza? Agora vamos para o Y. O Y é ângulo inscrito. É CD sobre 2. Quanto é o CD? 60. 60 sobre 2, 30 graus. Beleza? Muito bem. Então, nós vamos dar continuidade. Vamos para mais uma questão, ok? Vamos para mais uma questão. Questão de número... Questão de número 5 e 6. Vamos ver como funciona aqui, pessoal. Vamos ver como funciona aqui, pessoal. Na circunferência abaixo, a corda AB
a corda AB determina na circunferência um arco de 82. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que AB, ou o arco AB, é igual a 82 graus. Perguntinha: se O é o centro e P é o ponto na circunferência, determine letra A, ângulo OB. A, ângulo OB, é ângulo central, beleza? E ângulo central é igual ao arco. Ângulo central é igual ao arco AB. Então, A, ângulo OB, ou ângulo central, que é igual a AB, vai ser igual a 82 graus. Nós já aprendemos isso, pessoal. O ângulo central é igual ao arco correspondente. Beleza? Muito bem. Agora sim eu posso fazer a letra B. A letra B diz o seguinte. A letra B diz que qual a medida do arco A, ângulo PB. Ou seja, ângulo inscrito. E o que é que nós sabemos sobre o ângulo inscrito? O ângulo inscrito representa a metade do arco correspondente. Arco AB dividido por 2. Então, APB, que é ângulo inscrito, é igual a 82 dividido por 2, que é igual a 41 graus. Beleza? Fechou? Muito bem. Fechou. Vamos para... Isso foi a questão 1. Vamos agora para a questão 2. O que nós temos aqui na questão 2? Sabe-se que RS é um arco de 140 graus. Então, RS é um arco igual a 140 graus. Determine o valor de X de A, de B e de C. Beleza? Então, pessoal, acompanhem comigo. Quanto mede uma circunferência total? Uma circunferência total mede 360. E a metade? A metade mede quanto? A metade mede 180. Se nós temos do R até o S, do R até o S, 140, falta quanto aqui? Para a metade, falta 40. Beleza? Então, eu posso dizer, consequentemente, que X mede 40 graus. E quanto mede o A? Nós sabemos que o A aqui é ângulo central. E ângulo central é igual a arco correspondente. É igual a RS. E nós sabemos que o arco RS é 140 graus. Beleza? Muito bem. E quanto vale o ângulo C? Ou o ângulo B? O ângulo B, ele é igual ao ângulo C. Tá bom? Por quê, professor? Porque se você observar bem, esse triângulo é um triângulo isósceles, cujos lados representam o raio da circunferência. Se ele é isósceles, então os ângulos da base são iguais. Se eu descobrir a medida do ângulo C, eu tenho o ângulo B. E se eu descobrir a medida do ângulo B, eu tenho C e vice-versa. Beleza? Então, como vai ser isso, professor? Simples, simples. O ângulo C, ele é ângulo inscrito. E o ângulo C é igual ao arco TS.
E aí nós sabemos que o arco TS dividido por 2, desculpem. O arco TS é 40. 40 dividido por 2 dá 20. Isso quer dizer que o ângulo C também e o ângulo B também é igual a 20. Fechou? Então, nós temos o ângulo X 40, porque é ângulo central. Nós temos o ângulo A 140, porque é ângulo central. E os ângulos C e D, B e C, são arcos congruentes, são ângulos congruentes de medida correspondente à metade do seu arco. Beleza? Muito bem. Vamos ver o que nós temos mais. Aí, para finalizar essa parte de ângulo central e ângulo inscrito, nós vamos usar aqui os nossos conhecimentos para essa definição. Nós sabemos que x mais 2 é ângulo inscrito. Que x mais 62 é ângulo central. E o ângulo central é igual ao arco correspondente, x mais 62. E que o ângulo inscrito é a metade de x mais 62. Então, nós fechamos a nossa ideia da seguinte forma. O ângulo central, x mais 62, é igual ao arco correspondente dividido por 2. Vejam só. O ângulo inscrito x mais 2 é a metade do arco correspondente. O arco correspondente é o ângulo central. Se o ângulo central é x mais 62, então se eu pegar o ângulo central e dividir por 2, eu terei o ângulo inscrito. É assim que funciona, beleza? Então, nós vamos agora multiplicar o meio pelos extremos. Denominador 1 aqui. Multiplicando o meio pelos extremos, nós vamos ter 2 que multiplica x mais 2, igual a 1 que multiplica x mais 62. Fazendo distributiva, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. Igual a x mais 62. Resolvendo a nossa equaçãozinha, o x vem para cá de sinal trocado, o 4 vem para cá de sinal trocado, e fica 2x menos x é igual a 62 menos 4. 2x menos x é x. 62 menos 4 é 58 graus. Esse é o valor de x. Beleza? Muito bem, pessoal. É assim que funciona. Então, vamos para o nosso próximo item. Diz assim: ângulo cujo vértice não pertence à circunferência. Então, para ângulos cujo vértice não pertence à circunferência, nós temos duas situações. Ângulos cujo vértice não pertence à circunferência. Primeiro, nós temos, primeiro caso, no primeiro caso, o vértice é interno. O vértice é interno. Então, nós temos aqui o ponto P. O vértice é interno. Até onde nós sabemos, se vocês observarem bem, essa figura é um triângulo. Esse ângulo X, ele está fora da circunferência. E ele fora da circunferência gera uma situação que nós precisamos lembrar. Vamos lembrar? Nós temos aqui o X é o ângulo externo do triângulo. E ângulo externo do triângulo é igual à soma dos internos não adjacentes. Beleza? Então, o ângulo X vai ser igual a A mais B, que nós temos aqui. A mais B. Mas nós sabemos também que o ângulo A, ele é ângulo inscrito. E o ângulo inscrito, ele é a metade do arco AB. Então, nós podemos dizer que o A é AB sobre 2.
tá? E o B? E o B é ângulo inscrito também. Ele é a metade do arco CD. É CD sobre 2. Como x é a soma dos ângulos internos A mais B, então x vai ser igual a quê? X vai ser igual à soma dos arcos AB sobre 2 mais CD sobre 2. Fechou? Simples assim. Professor, e o segundo caso? O segundo caso é muito parecido. É quando o vértice está fora da circunferência. Então, o vértice é externo à circunferência, tá? Então, acompanhe comigo. Primeiro, considerando aqui esse ângulo externo A desse triângulo, o ângulo externo A é a soma dos internos não adjacentes, ou seja, A é igual a x mais B. Até onde eu sei, o ângulo A, ele é inscrito. Ele é a metade desse arco. Então, o ângulo A é CD sobre 2. E o ângulo B é a metade desse arco. É AB sobre 2. Beleza? Então, inicialmente, nós falávamos aqui que se o ângulo A externo ao triângulo é a soma dos internos não adjacentes x mais b, então eu posso afirmar seguramente que se eu mandar o b para cá de sinal trocado, x vai ser igual a A menos B. E o que é o A, pessoal? O A é CD sobre 2. E o que é o B, pessoal? O B é AB sobre 2. Então, nós temos aqui essa situação. A é CD sobre 2 e o B é AB sobre 2, tá? E posso resumir a fórmula dizendo que, como os denominadores são iguais, é dividido por 2. Então, eu tenho a medida do arco CD menos a medida do arco AB sobre 2. Beleza? Muito bem, pessoal. Essa foi a ideia do ângulo cujo vértice não pertence à circunferência. Nós temos x para o externo, ponto externo, e nós temos x igual a CD mais AB sobre 2, para quê? Para ponto interno. Ponto interno à circunferência. Beleza? Então, pessoal, o que nós vamos ter para a próxima aula, tá? O que nós vamos ter para a nossa próxima aula são algumas aplicações para dar sequência aos nossos exercícios, tá bom? Então, nós teremos aqui esse exemplo e nós teremos também esse exemplo. E o restante é só atividade. Beleza? Então, nossos agradecimentos pela participação e pela audiência maravilhosa que vocês nos proporcionam. Deixo um abraço a todos e nos vemos até a próxima aula, pessoal. Valeu! Tchau! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, professora Vera Amorim, para aquela nossa viagem semanal
pela língua portuguesa, que hoje nós vamos viajar na unidade 6, no capítulo 1, com o conteúdo Regência Verbal. Mas antes de começar a nossa viagem, quero lhes apresentar o nosso mais novo parceiro do projeto Minha Escola na TV, o Eli Batista, o nosso intérprete de Libras, que veio colaborar de modo precioso conosco para os nossos alunos que precisam deste maravilhoso profissional. Até me ensinou, aprendi mais ou menos como é que a gente escreve o meu nome em Libras, né? Olha só, eu acho que eu aprendi, né, Eli? Me ajude. Isso. É isso ali, Vera. E até o meu sinal, né? Identificação, Vera. Muito obrigada, Eli, seja bem-vindo. Nós estamos muito felizes com a presença do Eli Batista. Agora, meus amores, vamos pegar o nosso passaporte, que é o nosso livro didático, lindo e maravilhoso, para começarmos a nossa viagem, tá? Vamos entender o que é regência verbal, tá? O que é a regência verbal? O que acontece com a regência verbal? Olha, os termos de uma oração, eles se relacionam entre si. Alguns desses termos precisam ser complementados, né? Como vocês viram lá no 8º ano, no 7º ano, principalmente no 7º, né, gente? Os verbos que precisam de complemento, os verbos transitivos. Então, também alguns precisam ser complementados. E outros, né? Outros termos da oração completam o sentido dos que precisam ser complementados, tá? Então, isso é uma relação que esses termos têm entre si, tá? E essa relação, ela se trata de uma relação de interdependência. Como assim? O que quer dizer essa interdependência? Quer dizer que uns termos se subordinam a outros. Em outras palavras, uns termos são dependentes de outros, ok? O termo que exige complemento é chamado de regente. Então, aquele que precisa de complemento dentro desta relação recebe o nome de regente. O termo que completa o sentido do regente é o regido. Então, o regente é o que precisa do complemento e o regido é o que completa o sentido do regente. São dois termos, tá? O regente e o regido. O regente precisa de complemento, o regido é o complemento do regente. Deu para entender, né? Vamos ver aqui nesse esquema, né? São dois exemplos na página 198 do nosso material. Entendendo melhor, tá? Para internalizar o que é o termo regente e o termo regido. Devemos refletir sobre o fenômeno das notícias falsas, né? As famosas fake news. Devemos refletir. Em outras palavras, né? Diríamos aqui que seria mais ou menos uma locução verbal. Então, devemos refletir é um termo regente. Porque se nós devemos refletir sobre algo, né? Ninguém vai refletir à toa. Então, sobre o que nós devemos refletir? Sobre o fenômeno das notícias falsas. Então, o que nós observamos aqui? Sobre o fenômeno das notícias falsas, é o termo regido, porque está completando o sentido do termo regente, que nesse caso é devemos refletir, ok? Mais um exemplo. O leitor precisa de atenção na checagem de dados de notícias, onde precisa, que é o verbo, é o termo regente. Quem precisa de algo, precisa de alguém, né? E do que se precisa nesse caso aqui? De atenção. De atenção é o termo regido, porque está complementando o termo regente. Deu para entender, meus amores? Estamos tratando de regência verbal, da relação, né, que você já vê aqui
Percebe aqui do verbo com os outros termos dentro de uma construção oracional, frasal, dentro de um período, ok? Vamos agora conceituar regência verbal. O que é a regência verbal? É a relação entre um verbo e os termos que ele rege, tá? Esses termos que ele rege sempre vão estar em torno dele. Ele é o bam da história. Na regência verbal, o verbo é o cara. Entenderam aí? Então, observem aqui. Eu ainda não li o livro. Preciso de sua ajuda amanhã. Bom, você viu aqui que nesse primeiro caso, eu ainda não li aqui o verbo, o livro, coloquei aqui sem preposição, porque entre o verbo e o seu complemento, ou seja, entre o regente, o termo regente e o termo regido, não tem a presença de preposição. No segundo caso aqui, preciso de sua ajuda amanhã, termo regente, o verbo, né? Preciso. Preciso de quê? O termo regido, de sua ajuda, né? E entre os dois, a presença da preposição. Isso é importante saber, claro. Por quê? Vamos ver já já. Olha só. Nem todos os verbos precisam de complemento. Há aqueles que o dispensam. Tá, né? Claro que nós vimos isso lá no 7º ano, que os verbos intransitivos têm sentido completo, portanto não precisam de complemento. O jornalista chegou. O verbo aqui, ó, chegou. Pronto, o jornalista chegou. Já entendeu o que aconteceu? Esse é um verbo intransitivo. Por que é intransitivo? Porque não precisa de complemento. Ok, meus amores? Agora vamos entender, aqui voltando o slide, essa questão da presença da preposição e da ausência da preposição. Vamos entender o porquê que isso acontece, tá bom? Então, prestem atenção. Entre os verbos que exigem complemento, alguns se ligam a eles diretamente, outros por meio de preposição. Como eu já falei, vimos isso lá no 7º ano, né? Os verbos transitivos, que são diretos, que são aqueles que o complemento vem diretamente ligado a eles. E os verbos transitivos diretos são aqueles que o complemento vem através de uma preposição. Ok? Então, esses verbos são, respectivamente, os verbos transitivos diretos e os verbos transitivos indiretos. Compreenderam? Diretos, porque o seu complemento liga-se diretamente a ele, não tem preposição. Ele é transitivo e indireto quando o complemento liga-se a ele, mas através de uma preposição. Por isso é que é indireto, ok? Exemplos aqui para você internalizar. Consertei o computador. Então, consertei o quê? Falando de regência verbal, termo regente, ou computador, termo regido. Sem preposição. O jovem precisou de ajuda. Precisou é o verbo, termo regente. Termo regido, de ajuda, preposição. Ok, meus amores? Para vocês perceberem como é importante a gente estar sempre ligado nos conteúdos, porque de um ano para outro nós vamos precisando de todo esse conhecimento. Então, desde o comecinho das séries iniciais do fundamental, você vai precisando desses conteúdos até aqui no 9º ano. Ok, meus amores? Bom, importante você saber, eu fiz questão até de botar aqui um box, anote aí, tá? Estudar a regência verbal é verificar se o verbo exige complemento ou não. Então, se você já entendeu lá no 7º ano a questão da transitividade, não vai ter problemas aqui com a regência verbal. Certamente que não, tá? Então, caso exija complemento, verifica se o termo regido se liga ao verbo direta ou indiretamente, ou seja, se é transitivo direto ou indireto. Caso seja transitivo indireto,
observa-se por meio de qual ou de quais preposições o verbo se liga ao seu complemento, tá? Que nesse caso vai ser o objeto indireto. Ok, meus amores? No nosso livro, na página 199, nós temos aqui alguns casos de regência verbal. Então, eu peço seriamente que você faça uma leitura. É importante, tá? Nós temos aqui os verbos, tá? A identificação, tá? De cada um deles e o exemplo. Só aqui o primeiro, agradecer, é um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, precisa de dois complementos, um com e outro sem preposição, ok? Como exemplo, ele queria agradecer a gentileza à moça. Olha, ele queria o quê? Agradecer, né? Então, agradecer a gentileza. A quem? A moça. Então, por isso é que ele é transitivo direto e indireto. Ele necessita, o verbo agradecer, de dois complementos. Quem agradece, agradece algo a alguém, sempre, tá? E nós temos aqui vários outros, que é importante que você leia, tá? Com atenção, para você ir internalizando todas as variadas situações da regência verbal. Ok, meus amores? Não deixem de fazer essa leitura. Na página ainda 199, temos aqui que alguns verbos têm diferentes sentidos conforme a regência. E é bom você observar. Temos aqui, o verbo agradar, aspirar, assistir e implicar. O verbo agradar, olha só, transitivo direto, eles são transitivos direto e indireto, ok? Com o sentido de transitivo direto, ele dentro de um contexto, como transitivo direto, ele significa acariciar, fazer carinho, tá? A mãe agradou o bebê. Como transitivo indireto, ele já tem outro sentido, sentido de satisfazer. O palestrante agradou ao público. Viu como é importante? Aspirar, como transitivo direto. Inalar, sorver. O paciente aspirou o medicamento receitado. Se ele for indireto, desejar, o sentido é desejar, pretender. Os escritores aspiram ao prêmio, tá, gente? Então, você vai perceber que conforme a regência, conforme ele ser transitivo direto ou indireto, ele vai assumir sentidos diferentes. Isso é importante que você esteja ligado. E, nosso material tem alguns casos, mas você pode pesquisar e encontrar muitos outros, ok? Regência verbal, normas e variações. Em registros informais, falados ou escritos, quer dizer, essa coisa mais simples do cotidiano, tá? A regência verbal, ela nem sempre vai estar de acordo com a norma padrão da língua, no caso da portuguesa, nem sempre. E isso nos registros informais, tá? Nós falar do dia a dia, nas escritas informais, tá? Nem sempre vai estar de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Por exemplo, verbos transitivos indiretos, eles podem ser empregados como transitivos diretos, ok? Vamos ver já um exemplo aqui. Em determinadas situações, optar por uma regência própria do registro informal pode ser uma estratégia para aproximar o texto de seu público-alvo. Por exemplo, se é um texto... Gente, literatura de cordel, por exemplo, né? Para que vocês que já devem ter lido, você vai perceber que existe toda uma informalidade no que se refere ao registro da língua. Isso é uma estratégia para aproximar o texto do público-alvo, para quem ele é dirigido. Perceberam aí? Então, é isso. Então, nós temos aqui na página 203, eu quero que vocês leiam, tá? Prestem atenção e respondam essas situações aí, tá? Temos aqui, assista o trailer de Homens de Preto 3. MIB, Homens de Preto 3,
Men in Black 3 teve seu primeiro trailer divulgado. No vídeo, J. Will Smith volta ao passado para tentar salvar K, que é o Tommy Lee Jones. Bom, você vai ler isso aí e você vai responder essas situações aí. Vou só ler a primeira, tá? Qual é o sentido do verbo assistir no título? Qual é o sentido? Assista o trailer de Homem de Preto. Claro que você já sabe, né? Sentido de você ver, né? De você realmente, estou vendo, como você assiste TV, vendo, porque o verbo assistir também tem o sentido de prestar assistência, prestar socorro, tá? Se for com o sentido de ver, tá? Ele é transitivo direto. Se for de prestar assistência, já vai ser indireto, ok? Então ele quer saber qual é o sentido do verbo assistir no título. De ver, não é, gente? É só você verificar aí no seu livro e responder com calma. Quero que vocês respondam todas essas questões. Gente, é muito importante que você responda, porque é nesse momento em que você vai internalizar. Não tem como você ficar só ouvindo a professora falar se você não praticar. Então você pega lá o seu livro, na página 203, tá? E você vai resolver. É a quinta questão aí do exercício, tá? Eu só fiz com vocês a letra A, mas é importante que façam todas as outras para já ir entendendo, internalizando regência verbal, tá bom? Ainda sobre regência, nós temos aí, lembra da história do registro informal? Temos aqui, fui no Itororó, né? Eu fui no Itororó, beber água e não achei, achei Bela Morena, que no Itororó deixei, aproveita minha gente, que a noite não é nada, se não dormir agora, dormirá de madrugada. Bom, aí ele pergunta para você o seguinte, na verdade eu perguntei para você, justifique o uso de uma regência que está em desacordo, não é? Em desacordo com as regras da norma padrão da língua portuguesa, tá? Olha, aonde tem aí, fui no Itororó, é um registro informal, tá, gente? Porque isso acontece mais na questão da linguagem oral. E esse tipo de registro, ele está sim em desacordo com a norma padrão, segundo a qual o verbo ir exige a preposição a, ok? Mas aí nós temos aí, fui no Itororó. Então, é uma forma de deixar o texto mais próximo do seu público-alvo, não seguir a norma padrão. Ao invés de dizer fui ao Itororó, então fica uma coisa mais distante do público-alvo, entendeu? Então fui no Itororó. Então se aceita, se acata, porque é uma forma de proximidade do público-alvo, tá? Mas não está em acordo com a norma padrão da língua portuguesa no que se refere à regência. Ok, meus amores? Gente, para você exercitar, para você tirar suas dúvidas, tá? Que eu sei que não devem ter, porque o professor já deu, se não deu vai dar ainda, tá? Revendo ou não, mas você vai ler no seu material, tá? E vai tentar responder as questões nas páginas 198, 200, 201, 202 e 203, tá? Combinado? Vamos lá, é uma forma de internalizar. E para internalizar mais ainda, de olho nos boxes, anote aí, nas páginas 198 e 203. Você já sabe, né? Só nosso livro de língua portuguesa tem. Momento de você internalizar, ok? Tô ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta a se encontrar para mais uma viagem pela língua portuguesa. Galera, a pandemia não acabou. Precisou sair de casa? Põe a máscara, mantenha o distanciamento social. Voltou para casa? Lave bem suas mãos com bastante água e sabão. Cuide de você, dos seus e juntos com Deus vamos vencer esta pandemia. Até semana que vem. Fique com Deus. Tchau.